Fala pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções, vim passar um recadinho aqui rapidinho. Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções. A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui. Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho, para você deixar um like aqui que nos ajuda muito, compartilhar essa mensagem com alguém para abençoar mais vidas. Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe e boa mensagem para você. O pastor nos passou uma temática sobre autoridade e submissão para nós falarmos, e eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Mateus capítulo de número 8. Quem trouxe a sua Bíblia vai acompanhar conosco. Mateus 8, versos 5 a 11, até o verso 13. Diz assim a palavra de Deus: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentadamente atormentado. 8:6, agora 7. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Podeis sentar, muito obrigado. Muito bem, queridos, nós estamos falando para pastores, líderes, e eu quero louvar a Deus pela vida de cada pastor que aqui está, de cada líder que veio participar desta reunião solene, maravilhosa. E nós vamos falar sobre as evidências de um líder submisso. As evidências de um líder submisso. Essa palavra submissão, ela traz a ideia de subserviência, ela traz a ideia de espontaneamente você ceder para servir alguém. Hipotasso é a palavra grega que dá a ideia de alguém se sujeitar, se render a um conselho, a uma orientação, ou também ao controle de alguém. Essa palavra, ela expressa obedecer. Ela expressa isso, obedecer. Só que ela tinha um termo militar. Essa expressão, ela está dentro de um termo militar. Essa é a ideia de submissão, um termo militar, aonde cada soldado vive sob o comando de um líder. E no uso não militar é a pessoa espontaneamente, livremente, procurar viver debaixo da autoridade de um superior. É ceder, é cooperar, é levar a carga, é entregar a face. Esse é o sentido bíblico da palavra submissão.
E quando nós falamos de autoridade e submissão, às vezes tem líder que tem muita autoridade, mas que não tem submissão. E às vezes tem líder que tem submissão, mas não tem autoridade. Às vezes o prefeito, ele tem a autoridade, que é o cargo, mas ele não tem o poder. Todo mundo na cidade manda e ele não manda em nada. Às vezes tem pastor que ele tem o cargo de pastor, mas na igreja que ele dirige, todo mundo manda nele. O líder de mocidade manda nele, o diácono manda nele, a família dos Pereiras manda nele. E ele só vive chorando nos pés de Jesus e não sabe usar a autoridade que o Senhor entregou nas suas mãos. Quando a nossa autoridade ela é confrontada, ouçam bem isso, pastores. Quando a nossa autoridade ela é confrontada, é aí que nós sabemos o que de fato nós estamos fazendo aqui ou à frente de um púlpito de uma igreja. Uma vez meu pai disse para mim, ontem eu chamei o irmão fulano de tal e ele não me respondeu. E eu me perguntei, Deus, tu não estás na minha vida? E eu disse para ele, o senhor é melhor do que Moisés? Porque em Números 16, verso 12, a Bíblia diz que Deus diz, vai chamar Coré, Datã e Abirão, e diz que eu quero falar com eles. Quem foi que mandou chamar? Vamos lá, me ajude a pregar agora. Quem foi que mandou chamar? Quem foi que mandou chamar Coré, Datã e Abirão? Moisés, vamos lá. Quem foi que mandou chamar? Moisés. Eu não estou falando de qualquer pastor. Eu não estou falando de qualquer líder. Eu estou falando de homem que batia nas águas e elas se abriam. Eu estou falando de um homem que mandou, através da autoridade de Deus, 10 pragas e o Egito em um ano ficou acabado. Eu estou falando de um homem que batia na rocha e saía água. Eu estou falando de um homem que tinha tanta autoridade espiritual, mas ele manda chamar 3 líderes revoltados. E diz assim, diz para eles que eu quero falar com eles. E eles disseram, nós não iremos. Agora imagine o senhor pastor de uma igreja, ou presidente de uma convenção, ou presidente de um campo, dá uma ordem e o seu subordinado não lhe obedecer. Às vezes você diz assim, eu sou pastor aqui ou não sou? E às vezes você perde até o equilíbrio e bate na mesa. Me respeita que quem manda aqui sou eu. Mas o Moisés, que era tão usado por Deus, mandou chamar 3 camaradas e eles disseram, nós não iremos. Quem tem a autoridade de Deus não bate boca com quem não presta. Quem tem a autoridade de Deus fala com quem resolve lá em cima e ele quebra tudo aqui embaixo. Deus disse, é assim que eles me tratam, Moisés disse. Se é assim que eles me tratam, eu quero que o Senhor faça uma coisa que nunca fez na história humana. Abra a terra e engula eles vivos. A tua autoridade espiritual não é com o irmão que está lá. A tua autoridade espiritual vem de cima. E quando ela vem de cima, você confia em Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Porque às vezes tem pastor que vai chorar. Ele vai chorar. Quando tem um irmão ruim na igreja, ou tem um crente problemático, ou um pastor que se levanta contra ele, ele vai na casa do irmão, ou então esculhamba, ou bota no WhatsApp, ou diz me respeita. Quando você pega 2 Timóteo capítulo 4, Paulo está aconselhando Timóteo. E diz assim, Timóteo, tem um camaradinho aí que o nome dele é Alexandre, não esqueça. O nome dele é Alexandre, latoeiro, me causou muitos males. Pegue as 13 cartas de Paulo e me mostre quantas vezes ele falou no Alexandre.
Tem pastor que toda hora, irmão, não sei mais o que eu faço com o irmão Pedro, irmão. Eu dirijo ele lá, mas o irmão Pedro não me obedece. O irmão Pedro, rapaz, me desafia. Eu digo para ele ir para um lugar, ele não vai. Eu digo para ele fazer isso, ele não vai. E eu não sei, a família dele é grande, eu tenho medo de mexer nessa caixa de maribondo, eu não sei como é que eu faço. Quem te botou nessa obra? Quem te deu autoridade para estar aqui? Quem te chamou para esta obra? Quem acredita que Deus chamou para colocar na obra, levante a mão e diga glória a Deus. Paulo diz, olha, ele me causou muitos males, cuidado com ele. Olha o que Paulo diz, mas eu já entreguei a Satanás, para que ele pague segundo as suas obras. Então imagine o senhor sendo pastor, e convida um pastor seu e dá uma ordem, ele não faz. Imagine você ser um líder, e aí você dá uma responsabilidade e ele não cumpre. Como é que fica a tua autoridade? E às vezes nós pensamos que a nossa autoridade espiritual, senhores, é uma autoridade que ninguém nos ataca. É uma autoridade que ninguém nos confronta. O ministério de Paulo foi atacado o tempo todo. Mas o que nós podemos perceber à luz da Bíblia é que quando você vive a autoridade que Deus te dá, o teu ministério tem sucesso. E a leitura bíblica que nós vamos falar aqui nesta manhã é uma palavra de Deus. E quando o líder, ele vive em autoridade, ele tem autoridade, porque deixa eu dizer uma coisa para cada pastor que está aqui, e eu sei que eu estou falando para homens de Deus. A nossa autoridade, ela não é como a autoridade do presidente da república. Tire isso da sua mente. A nossa autoridade, ela não é como a autoridade, e eu vou já mostrar na Bíblia para os senhores, a autoridade de um prefeito. Não, senhores. A nossa autoridade, ela não é como a autoridade de um juiz. Ele está ali delegado com um poder para colocar uma ordem, mas ele tem autoridade para gritar e mandar prender. Pastor não tem autoridade nenhuma para mandar prender ninguém. E quando você abre a sua Bíblia em Marcos 10, Jesus diz assim, tu quer ser grande aqui? Lá fora os grandes mandam. Aqui dentro o maior serve a quem? Então a ordem de Jesus é diferente lá de fora. Onde é que você vê um juiz num casamento comunitário botando água para o povo beber? Onde é que você vê um prefeito vai inaugurar uma praça e ele fica ajeitando as cadeiras para o povo sentar? E pastor pode ele ser o que for. Eu sempre digo lá na igreja, eu não sou grande em nada, porque os crentes mandam em mim. Se eu estiver dormindo 3 da manhã, o telefone tocar, a irmã liga, pastor Zé, eu disse, por não, meu pai está para morrer, é para o senhor ir lá no hospital agora. Eu vou, porque quem manda em mim é ela. Quem me sustenta é ela. Se eu ando bonito, de carro bonito, de terno bonito, são os crentinhos sinceros e fiel que ainda crê que dízimo e oferta faz parte da Bíblia Sagrada. Eu vou dizer aqui para os senhores, eu agora estou ensinando sobre dízimo, tanto na Bíblia antes da lei, depois da lei eu estou colocando algo mais pesado, porque tem um bocado aí na internet dizendo que dízimo e oferta não tem nada mais a ver na atualidade. Estão cheios. Então escute bem, quem manda em mim é a igreja. No sentido da igreja, pastor, queremos o seu cuidado, o seu amparo, eu estou ali.
Mas vamos analisar uma coisa. Se você pegar Lucas 2,51, nós vamos falar de submissão. E se cada pastor está aqui e quer sucesso no ministério, a Bíblia diz: e desceu para Nazaré e era-lhe submisso. Jesus, filho de Deus, desceu e tinha poder. Nós não cremos no Evangelho de São Tomé, mas o Evangelho de São Tomé diz que Jesus, quando era criança, usava o poder dele. A Bíblia não diz isso, mas a minha Bíblia diz que ele desceu para Nazaré e era Vamos dizer junto, pastor, só quem tem boca. Era o quê? Diga bem forte. Era o quê? Mais forte. Era o quê? Submisso. E a Bíblia diz que como ele era submisso, a mãe guardava tudo aquilo no coração. A mãe guardava tudo no coração, observando a maneira que o filho entrava, a maneira que o filho se conduzia. Então vamos lá, senhores pastores. 2 Timóteo capítulo 3 diz que o cenário de hoje é de rebeldia. O cenário de hoje é de homens que não têm afeição natural, é de homens dominados pelo diabo e que não respeitam ninguém. Quando você olha para Judas, o versículo 8 diz: e contudo, semelhantemente, eles, dominados na carne ou doentes na carne, não se subordinam às autoridades, às dominações, e vituperam as autoridades. Vocês podem observar que no cenário humano ninguém mais está respeitando a autoridade. E no cenário eclesiástico está a mesma coisa. Quando você vai para 1 Pedro 2, 13 e 14, a Bíblia diz: sujeitai-vos a toda autoridade humana, por amor ao Senhor, quer ao rei como ao superior, quer aos governadores, por eles destinados para castigar os malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Mas a sociedade hoje, ela não respeita a autoridade. E isso está sendo geral. Qualquer menino hoje chama um prefeito de moleque. Qualquer menino hoje chama um presidente de pilantra. E qualquer crente na igreja chama nós também de qualquer coisa. Esse negócio da gente dizer assim, Alan Pallister diz que depois que a imoralidade entrou no cenário mundial, o pessoal foi perdendo o respeito por nós. Tem pastor sério, mas tem pastor bandido. Esses pastores bandidos queimam nós. Esses pastores namoradores queimam nós. Esses pastores que compram fiado e não pagam, queimam nós. Aí às vezes a gente entra numa repartição para comprar um carro, que lá um pastor em São Paulo entrou para comprar um carro, a mulher disse: tu pode trazer documento da tua mãe, do teu filho, do teu neto, do teu tataravô, do inferno, mas aqui eu não vendo carro para pastor. E eu vou logo dizer a verdade, está aí na pesquisa, padre, lá na Europa, de tanto escândalo que teve de pedofilia e de freira grávida, eles deixaram de acreditar na igreja. E hoje, como você olha para um país que nem a Holanda, tudo está incrédulo e sem querer crer em Deus, e o ateísmo reinando, só de gente ruim. Mas eu ainda sei que na terra tem homens de Deus. Eita glória! Eita glória! Eu sei que ainda na terra tem pastor que a mulher olha para o marido dela e diz: meu rei, esse homem que passa aqui é o quê? Vamos, me ajude. Esse homem que passa aqui é o quê? Eita, pastores! Esse homem que passa aqui, meu velho,
Rapaz, eita coisa bonita, meus irmãos. Eu não estou falando, meu velho, esse homem que passa aqui é doutor em teologia, eu não estou falando disso. Esse homem que passa aqui, ele fala 7 idiomas, eu não estou falando disso. Meu velho, esse homem que passa aqui todo dia é o quê? É um santo homem de Deus. E quando tu é santo de Deus, tu não precisa pedir nada. Eles te dão sem tu pedir. Quem crê nisso? É. Pronto, eu não peço nada. Um dia desse o irmão chegou, pastor, o senhor vai viajar? Eu disse, vou. Se o senhor quiser meu carro, está ali, pastor. Eu disse, qual é o seu carro, irmão? Está ali, um Pajero para o senhor viajar. Eu disse, tá bom, obrigado. Eu não viajei, não. Mas é porque quando tu tem sinceridade, tu não precisa andar a boca dizendo, eu sou homem de Deus. Não, deixa o povo ver. Até o diabo tem que abrir a boca e dizer que você é homem de Deus. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Mas vamos lá. Aqui nós temos a história de um homem chamado Centurião. Diga comigo só para memorizar. Centurião. Ele mandava em quantas pessoas? Em quanto? 100, né? Ele mandava em quantos? 100. Tem pessoas que só porque mandam em 10, já não pisa no chão. Eu li um autor que diz que aqueles que são subordinados, que estão em grupo menor, quer mandar mais do que o dono da empresa. Tem pessoas que a gente bota para ser o funcionário de uma empresa, e ele chega lá, trabalhando no Banco do Brasil, ele pensa que é o dono do Banco do Brasil. Quer mandar, ele não sabe nem quem é o dono do Banco do Brasil, mas ele é só um funcionário, quer mandar mais do que o dono do Banco do Brasil. Tem dirigente que a gente coloca ele para ser dirigente, ele começa a dar ordem na gente. O centurião, ele era chefe de quanto? Diga bem forte todos. Ele mandava em quantos? 100. Só que esse centurião, tem 2 centuriões na Bíblia, que ela mostra que presta. Um era esse, e o outro está lá em Atos 10, que era Cornélio. Esse daqui era totalmente diferente. Primeiro, ele era gentil, mas gostava dos judeus. E vocês sabem como é que está a briga hoje aí, porque tem gente que não gosta dos judeus. Mas esse aqui era gentil e gostava dos judeus. Esse aqui trabalhava em Cafarnaum, sob o poder de Roma, no comando de Herodes Antipas. Mas esse aqui, ele mandava em 100, era um gentil, mas gostava dos judeus. É o primeiro homem na Bíblia, no Novo Testamento, que eu leio, que mandou fazer uma congregação para os judeus. A Bíblia diz que ele fez uma congregação só para os judeus. Ou seja, ele era o quê? Que eu falei, diga aí bem forte, ele era o quê? Ele era gentil, mas ele mandava em quantos? 100. Vamos lá, diga comigo, pastores, 100. Diga, ele mandava em 100. Agora tem uma coisa, a primeira coisa, olhe para cá. Ele tinha autoridade? Ele tinha autoridade? Ele tinha poder? O poder dele vinha de onde? O poder dele vinha de Roma. Quem naquela época tinha contato com Roma era um bichão. Era grande. Era poderoso. Só que tem uma coisa nesse homem, nesse centurião. O poder de Roma, mandar em 100 soldados, não tirou dele a submissão. Isso aqui é lindo, gente. Olha, pastores, quando eu não repito mensagem. Depois que eu prego essa daqui, eu jogo fora. Eu não tenho mensagem, eu não sou contra. Paulo lá em Filipenses 3, ele diz, eu não vos canso de dizer a mesma coisa, mas era a palavra escrita. Não era um sermão preparado, era a palavra. Mas não sou contra, porque eu acredito que a cada dia Deus pode dar a palavra dele para nós. E nem pego na internet, também não sou contra. Isso aqui é de joelho que eu estou trazendo para vocês, é da agora.
Quando eu estava meditando nisso aqui, que o pastor pediu para eu falar de submissão e autoridade. Olhem para cá, esse centurião, tudo leva a crer que ele foi atrás dos judeus, porque a religião dele não dava o que a alma dele precisava. A vida que ele queria de comunhão com Deus, a religião pagã dele era vazia. Jesus disse à mulher samaritana: 4, a salvação vem dos judeus. E ele se tornou um prosélito. Ele se tornou um seguidor do judaísmo. Mas há uma coisa interessante. Ele era um seguidor do judaísmo. Saiu da religião pagã, entrou no judaísmo. E se vocês analisarem Lucas 7, todos lá no judaísmo gostavam dele. Porque a Bíblia diz que, quando você vem para Mateus, o texto diz que ele é quem vai atrás de Jesus. Quando você lê Lucas, a Bíblia diz que os anciãos são os intermediários entre o homem, centurião e Jesus. Não há problema. O que quer dizer é que o centurião se aproxima de Jesus por causa dos judeus. E olha o que os judeus disseram: Senhor Jesus, atende ele. Ele é bom. Diga comigo, ele é bom. Diga isso bem forte, ele é bom. Fez uma congregação para nós. E era um homem de autoridade. Agora preste bem atenção. Autoridade, pastor, olhe para cá. Esse título de pastor não tira a tua salvação. Com todo respeito, esse título de pastor não tira a tua humildade. Lá no meu campo nós temos 102 pastores. Eu até disse agora para uns: eu vou deixar de apresentar pastor. Porque enquanto é diácono, é uma humildade. Toda hora chama a gente para ir comer na casa dele. Eu não sei se aqui é assim. Toda hora bota água de coco para a gente. Parece que a gente vai fazer até ultrassom. Toda hora ele bota água. Quer beber, meu pastor? E depois que vira pastor, olha para mim, gente. Depois que vira pastor, fica com a cara ruim para a gente. Eu que apresentei. Depois que vira pastor, fica questionando a gente. Depois que vira pastor, quer um salário alto. Quer dizer que o cargo, a função, o título tirou a tua humildade? Meus irmãos, agora, um dia eu estava pregando numa igreja, tinha um pastor batista que zangou comigo, parece que ele queria até me esfaquear, porque ele era bispo. E eu pregando lá, eu disse: olha, aqui não tem negócio de bispo, aqui não tem negócio de doutor, aqui não tem negócio de nada. Aqui essa palavra bispo é simplesmente vigia da congregação. Atos 20, 28. O Senhor nos constituiu bispo e pastores. O sentido lá de pastor é só para apacentar a ovelha. É dar para a ovelha. Vocês podem observar que quem é pastor não dorme. Jacó disse para o próprio Labão: enquanto tu dormia, eu ficava com as tuas ovelhas. De noite eu vigiava elas, protegia elas. Oh, glória a Deus. Aquela que o raio cortava no meio, eu não te levava a ela. Eu não te levava. Eu repunha a outra. Eu trabalhei contigo, Labão, tu mudou meu salário 10 vezes. Eu nunca ganhei nada. Mas olha para o teu rebanho. Quem é chamado para trabalhar para Deus, ama o rebanho. Quando você pega 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, 15, você vê que Paulo diz assim: se vocês me amarem, eu vou continuar amando. Mas se vocês me amarem menos, eu não vou deixar de amar vocês. No capítulo 12 de 1 Samuel, ele vai se despedir, cabra de caráter, cabra sincero. Ele abriu a boca e diz: vede que eu tomei uma corda emprestada.
Vê de quem eu pedi um jumento emprestado. Tem pastor que a vida dele é tomar coisa emprestada. No bairro todo mundo diz: o pastor está com o meu carro emprestado, cheque emprestado, tudo emprestado. Isso vai tirando tua autoridade. Nem que tu passe fome, fale com Deus, mas não ande atrás pedindo para ninguém não. E Deus que cuida do Senhor, Ele vai levar lá. Quem crê que Deus leva lá? Só quem crê. Samuel abre a boca e diz: eu não tomei um jumento, uma corda, um balde. Me provem. Quando ele terminou de falar, a terra tremeu, Deus deu um trovão grande. E todos disseram: a tua palavra, Samuel, é a verdade. Pastores, olhem para mim aqui. Não tem coisa pior do que a nossa autoridade ser questionada. E a autoridade de Samuel foi questionada. Quem foi que botou o menino dele para ser juiz? Quem foi que botou? O próprio pai. Porque pai, irmão, a gente até às vezes fala, mas pai é pai. Pai é pai. Às vezes o menino da gente não sabe fazer nada, mas a gente quer que ele seja pastor. Às vezes ele não sabe nem pregar. Eu conheço filho de pastor que não sabe nem pregar. Mas o coração do pai quer falar alto. O mesmo problema que Eli entrou, Samuel entrou. É por isso que é bom tu nunca falar de ninguém. Porque o mesmo problema que o Eli entrou, o Samuel entrou. Eu conheci um pastor que ele era rígido. E todo mundo, na hora que pecava, ele dizia: exclui. Aí o filho dele pecou. Aí a comissão foi lá. E aí quando chegou lá, todos baixaram a cabeça. Aí um teve coragem de levantar, disse: meu pastor, e agora? Ele disse: agora o problema chegou na minha casa. E eu não quero que vocês matem meu filho. Deixa eu dizer uma coisa aqui aos senhores. Samuel se despediu triste, porque eles rejeitaram a ele. Mas quando ele foi saindo, a multidão olhou para ele e disse: Samuel, não deixe de orar por nós. Se fosse eu, vocês criem vergonha, meus irmãos. Vocês me rejeitaram, rejeitaram meus filhos, rejeitaram meu ministério. Eu, um velho de caráter, vocês nunca me viram em bandidagem, e eu aqui trabalhando para morrer, e aí vocês me rejeitam. Eu vou cuidar da minha vida. Ele disse: não, eu não vou deixar de orar por vocês. Senhores, esse centurião, escutem essa, esse centurião mandava num grupo de 100, tinha autoridade de Roma. Mais uma coisa, a autoridade, o poder, a grandeza, não tirou a humildade dele. Vocês já observaram? Olha o texto. Quem foi que ele foi buscar ajuda? Para quem o centurião foi buscar ajuda, senhores? É só uma participação. Com quem, para quem ele foi buscar ajuda? Para o criado. Agora imagine um homem daquela estirpe. Imagine um centurião que era governado pelo poder de Roma. Que homem é esse que vai buscar ajuda para um criado? Nenhum poder, nenhum cargo, nenhum título tira de mim a bondade que há no meu interior. Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Não é os passos de quem ora muito, porque às vezes você pode orar muito, mas é invejoso. Pode jejuar muito, mas só você acha que jejua. O homem bom, disse Jesus em Mateus, ele tira do seu coração coisas boas.
O centurião tinha autoridade, o centurião tinha poder, mas a primeira coisa que o texto nos revela é que ele, sendo homem de autoridade, ele queria o bem dos outros. Como é que eu sou uma autoridade e eu não quero o teu bem? Como é que eu estou numa posição de destaque e eu não quero o teu crescimento? Como é que eu estou numa posição elevada e eu não quero que você cresça, que você brilhe? A primeira coisa aqui é que o centurião, nada tirou dele a humanidade, ele era humano. Tem pessoas que quando chega em um cargo, chega em uma posição, ele esquece quem ele é, esquece as origens, esquece os mais simples, esquece quem lhe ajudou a subir, esquece quem lhe estendeu as mãos. E às vezes eu estou querendo ser grande na posição que eu estou. A igreja que eu recebi para pastorear, o pastor foi presidente da convenção. Ele pastoreou lá 30 anos. Eu recebi novo aquela igreja. Recebi novo. Aí quando você observa, tem um carro à minha disposição. Toda hora tem irmão que me leva coisa para me comer. Mas eu sei que na hora que terminar ali meu pastorado, tudo aquilo ali some. Mas o que eu quero dizer para os senhores é que eu não estou no ministério por causa daquilo ali. Não é o cargo que vai me fazer, é o meu chamado que vai me fazer. E quando é o meu chamado, eu não me prendo nestas coisas. Às vezes tem líder que ele recebe uma igreja e ele sai do interiorzinho do mato e ele recebe uma igreja e quando ele começa a pastorear aquela igreja, ele muda o terno, muda a voz, muda o sistema e ninguém conhece mais ele. Ninguém fala mais com ele. O centurião era um homem tão poderoso, tão grande, mas era tão humano, que ele manda buscar ajuda para quem? Para o criado dele. Prestem bem atenção, queridos. Para o criado dele. Eu não estou falando de gente alta. Eu estou falando aqui, ele manda buscar uma ajuda. Essa paralisia lá do grego, ela era progressiva. Atrofiava os membros, atacava a respiração dele, e quando o centurião via aquilo, ele não aguentava. Um pastor que Deus coloca na obra, e que ele é cheio de Deus e é humano, ele nunca pisa em ninguém, ele nunca destrói ninguém. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu sou filho de pastor. Meu pai não me apresentou no ministério. E eu era doido para ser pastor. Eu era doido para ser dirigente. Ninguém me dava oportunidade. Eu era professor, eu deixava de dar aula para mim ir para os cultos pregar. Mas ninguém me dava oportunidade. Um dia um pastor, amigo meu, falou de mim para um pastor veterano. E ele disse, cadê aquele neguinho? Eu morava em Teresina, estava dando aula na faculdade. E aí esse pastor perguntou, cadê aquele neguinho, filho do pastor Bené, aquele moreninho? Aí ele disse, está lá no Piauí. Diz para ele vir aqui. Eu fui. Quando cheguei lá, fui pregar numa festa, terminei de pregar, ele me botou no carro e me levou para a congregação mais pequena, mais feia e a mais acabada. E olhou para mim e disse, tu tem coragem de vir ser dirigente aqui? Eu estava na faculdade em Teresina, dando aula. Eu disse para ele, meu pastor, meu desejo é ser pastor. Ele disse, eu não estou dizendo que tu vai ser pastor, é para ser dirigente. Eu disse, me bota. Aí ele disse, pois faz o seguinte, vá para a convenção, e quando você chegar na convenção, de lá eu falo com você.
Eu fui para a convenção, quando cheguei no primeiro dia ele não me deu as horas, segundo dia não falou comigo, terceiro dia não falou comigo. A minha esposa ligava, e aí? Eu disse, ele não está dando as horas para mim. Quando foi no último dia, chamaram meu nome lá no plenário, aí disse, Osiel Gomes da Silva. Aí me apresentaram, fiz o teste, e eu já fui ser evangelista. Aí eu, um neguinho velho de nada, sem ninguém olhar para mim. Esse pastor olhou para mim, onde é que eu não vou respeitar ele? Cada um dos senhores que estão aqui, alguém pegou na tua mão e te botou aqui. Algum centurião foi atrás do criado. E quando você subir, meu pastor, que às vezes você sobe, recebe um campo melhor, uma posição melhor. Não se orgulhe não. Primeiro, a igreja não é tua. Terceiro, segundo, tu vai sair de lá sem nada. O pastor que eu substituí trabalhou 30 anos. Ele saiu com alguma coisa porque ele era econômico, ele sabia fazer as coisas. Mas não levou nem o banco. O patrimônio da Assembleia de Deus não é nosso. Eu vou me arrogar de quê? Tem pessoas, tem obreiro que foba a minha igreja. Se tu sair dali, tu não leva nada. Quem pode fobar é empresário, é juiz, é político. Pastor, meu Deus do céu. O que que nós temos, pastores? Um carro que a gente compra, os crentes, tudo e fala da gente. É ou não é? Se a mulher da gente desce com a roupa bonita, ou a bichona do pastor ali, comendo nossos dízimos, é assim ou não é? Agora eu duvido se diz com um juiz. Diz com um juiz? Um juiz chega na comarca, ele sai da capital quarta-feira, chega quarta-feira, começa a trabalhar à tarde, trabalha até sexta-feira, na sexta-feira vai embora. Onde é que você já viu um juiz, ele saindo do fórum e uma pessoa chega, doutor, aquele meu caso, o senhor já resolveu? Tem algum juiz que faz isso? Até para ler as peças, quem faz é uma secretária ou secretário concursado e ele só dá assinatura. E pastor, atende no gabinete, quando termina, aí vai terminando o culto, é os crentes em cima da gente. E não atende não, para tu ver. O pastor agora está orgulhoso. Não fala mais com a gente, eu fui falar com ele depois do culto. E aí depois que a gente que é pastor, que ama a ovelha, a gente vê quando o crente está com cara ruim com a gente, com o pastor está com cara ruim, aí a gente tem que ligar para ele, Pai do Senhor, meu amado, como é que tá, meu filho? O que tu tem, rapaz? É assim? Acontece também com o senhor? O que tu tem, meu filho? Rapaz, ei, irmão, é negócio sério. Às vezes é uma pessoa que não é nada na vida, mas a gente tem que se sujeitar. E aí, meu filho, Pai do Senhor, como é que tá? Rapaz, eu estou te vendo assim mole. Tem um negócio, pastor Osiel, que eu preciso conversar contigo. A vontade é de bater, mas não pode, porque a gente é crente. Senhores, olhem para cá. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores aqui. O centurião era grande ou não era? Era elevado ou não era? Mas eu pergunto, o cargo tirou a humildade dele? A posição tirou a humildade dele? A glória humana tirou a humildade dele? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele pode colocar os senhores em lugares elevados, mas é para servir os outros. Eita, glória a Deus, com todo respeito, vira aí para o pastor que está ao teu lado e diga para ele, nós estamos subindo, diga aí para ele, pegue na mão dele aí com a autoridade de Deus, nós estamos subindo, mas é para ajudar os outros. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Irmãos, quando nós lemos Lucas 6, verso 31, aí está escrito, e como vocês querem que os homens façam, semelhantemente façais vós o mesmo. Em Mateus 22, quando você lê 39, Jesus resume, ele faz a síntese. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu
coração, de toda a tua alma, de todo o teu, mas ao próximo como a ti mesmo. Esse centurião tinha poder, esse centurião tinha nome, esse centurião tinha grandeza, mas ele tinha humanidade, ele tinha humildade. Às vezes tem pessoas que só porque se tornou escritor, está vendendo um bom livro, aí o irmãozinho vai falar com ele, ele não dá as horas. Às vezes tem líder só porque está numa igreja grande, aí o irmãozinho vai falar com ele, ele não dá as horas. Ele só quer falar com gente grande. Entra nessa, amanhã tu vai perder tudo e tu não tem nada. Agora quem é humilde sempre vai crescer, porque se tu perder a posição elevada, alguém vai te ajudar dizendo, naquele irmão, quando ele estava lá em cima, ele sempre foi humilde. Oh, coisa boa. E aí quando você vai para Filipenses 2,4, olha o que Paulo diz, cada um considere o quê? O que é do outro, e não o que é de si mesmo. Valorize o teu companheiro, está numa grande igreja, é presidente de convenção. Ô meu querido, como é que está meu pastor? Bom dia, Pai do Senhor, meu filho. Como é que está meu amado? Como é que está minha amada? Como é que está querido? Como é que está querida? Passa no meio do povo, chora com o povo, fica com o povo. Ezequiel primeiro diz, eu fui para lá, aonde eles moravam, me sentei com ele, comia com eles, e eu vi a glória de Deus. O centurião, ele foi buscar ajuda para o criado. A posição, o poder, o cargo não alterou quem ele era. Francis Bacon dizia, e a própria filosofia, o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. Freud dizia que ninguém se altera, apenas revela quem você é. Tem irmão que diz, depois que o fulano subiu, ele mudou. Ele nunca mudou, ele sempre foi ruim. Você conhece, irmão, até pessoas pobres, que quando elas estão falando com a gente, você já vê o ar de superioridade. Você conhece, eu sei, eu estou falando para pastores. Até numa reunião, quando um pastor se levanta para falar, você sabe quando ele está com ar de superioridade, sim ou não? E de elegância e de intelectualidade e de erudismo. A gente trabalha, irmão, com os pastores. Tem um que diz, pastor Zé, como é que eu faço isso aqui? Não, irmão, faça assim. Aí o outro se levanta, queridos, eu acho, porque veja bem, a Constituição, ele quer mostrar para o grupo ali que ele é quem sabe. Não é assim? Ele quer mostrar que ele é o bambambam. E aí se o pastor for um besta, ele come teu fígado. Eu lembro que nós estávamos em uma reunião da nossa convenção, e aí tinha um problema de um pastor para resolver, que envolvia a justiça. Envolvia lá, aí um pastor se levantou e disse, pastor Estevão, tem advogado aqui. Ele disse, queridos, aqui não é questão de advogado, aqui é questão espiritual. Se o irmão é crente, ele quer, ele entra. Se ele não quiser, larga de mão e vai cuidar das coisas dele. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Você não vê um juiz tratando coisa, resolvendo com a Bíblia. Aí como é que eu quero resolver as coisas espirituais com o Código Civil? O que eu quero dizer aqui aos senhores é que essa questão é séria. E observem bem, queridos, autoridade, diga comigo, eu gosto de participar com os obreiros. E aqui é só homem cheio do Espírito Santo. Diga comigo, autoridade e submissão traz bênção. O que eu disse? Autoridade e submissão traz o quê? Bênção. Você se lembra do capítulo 1 de 2 Reis? Quando você lê lá pelo verso 13,
Para não ficar dizendo que é da minha cabeça, um pastor, por favor, abra aí e leia aqui para mim. 2 Reis, 1:13. Quem pode ler aqui para mim? Só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. O irmão do cabelão já está por ali. Quem encontrou? Quem encontrou? Pode ler, por favor. Ele vai lendo, eu vou dizendo. 1:13. E mandou o rei com o capitão com mais 50. Vai. Subiu o capitão de 50. Olha aqui. Preste bem atenção. Tudo que eu estou falando aqui, pastores, é bíblico. Quem se zangar com a Bíblia. Quantos capitães o rei mandou para confrontar Elias, prender Elias? Quantos? Quantos capitães? 3. E cada só para prender um homem. Olha o tamanho da autoridade de Elias. Irmão, isso aqui é negócio sério. Um pastor pode dirigir uma congregação com 100 crentes, pode ter 10 ruins, mas tu tem uma autoridade espiritual. Quantos homens para prender Elias? Quantos grupos? 3 de quanto? Aí chegou um saliente, olha para cá. Nunca seja saliente que tu atrai maldição para a tua vida. O primeiro chegou para Elias. Ei, Elias. Elias, desce. Capitãozinho saliente. Para frente. Dando ordem quem? Desce. Aí Elias disse, eu sou homem de Deus, desça. Matou o capitão e quanto? Aí lá vem o segundo foi mais saliente. Como foi que o segundo disse? Como foi que o segundo disse para Elias? Esse foi mais saliente. Desce depressa. Elias disse, se eu sou homem de Deus. E pastores, o que eu estou dizendo aqui é que o senhor tem a autoridade de Deus. Fique no seu lugar. Não bata a boca com ninguém, não. Agora ore ao teu Deus, que Deus, a Bíblia diz em Romanos 12:19, a vingança pertence a Deus. E tem uma coisa que eu coloquei no meu ministério pastoral, Hebreus 13:17. Lá o escritor diz que Deus não nos chamou para andar com o ministério de cara de choro. Tem pastor que só anda com cara de choro. Estão me perseguindo, estão querendo me matar. É só falta de oração e de autoridade. Um dia o irmão chegou e disse para mim, pastor Zé, eu não gosto do senhor. Também não gosto de ti, rapaz. Aí pastor, disse, aí pronto, largou de mão. Aí você, irmão, por que tu não gosta de mim, santo? Me explica, santo. Ele não gosta porque ele não gosta. Uma irmã chegou para um pastor e disse, pastor, eu tenho nojo até da tua fala. Essa tua vozinha fina, eu odeio tua voz fina. Tem irmão que só porque o pastor é careca não gosta dele. E só porque a gente é preto, tem irmão que não gosta. E aí, tu vai morrer? Tu vai chorar ou vai usar a autoridade de Deus? Se eu sou homem de Deus. Aí o pastor leu, lá vem o terceiro capitão, olha aqui, capitãozão mandado pelo rei, autoridade. Mas esse aí, ele sabia que Elias tinha autoridade. Ele olhou para Elias. E o que foi que ele fez? Os senhores pastores que são homens de Deus, o que foi que Elias, o que foi que o capitão fez? O que ele fez? O que ele fez?
Pastor, fique de pé, leia de novo aí, por favor. O verso que eu pedi. Leia aí. Ele vai ler, eu vou repetindo. Pode ler, por favor. O 13. E tornou o rei a enviar outro capitão. Já morreram 2 grupos de 50 com um capitão cada um. Vai. Aí lá vai outro capitão com 50. O capitão de 50 fez o quê? Vamos lá, pastores, fez o quê? Vamos lá, me ajudem a pregar quem está na convenção. Ele fez o quê? Se ajoelhou, mas ele não era capitão. Ele não era o chefe. Os outros 2 não se ajoelharam. Esse aqui parecia um babão, parecia um bajulador. Olha a diferença, queridos. Olha a diferença de quem ama o seu comando. Quem ama o comando, ele disse: eu não vou perder meus 50 homens. Vocês estão vendo a diferença? Uma coisa é você querer o cargo, uma coisa é querer o título, a outra coisa é amar as pessoas. Amar as pessoas. Quando eu não amo as pessoas, pastor, a minha igreja é uma empresa. Quando eu não amo as pessoas, só serve na igreja quem é doutor. Quando eu não amo as pessoas, só serve no ministério quem dá retorno financeiro. Esse capitão não amava só a farda dele. Elias, o senhor matou já 50. Matou mais 52 capitães. Eu acredito que se o comandante, o capitão ficou de joelho, hein? Os 50 fizeram o quê? Se ajoelharam. E ele disse: olha, tem misericórdia da vida desses homens. Poupa a vida, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O que nos torna tão grande que a gente não se humilha mais, meus pastores? O que nos torna tão poderoso que a gente não se quebranta mais? O que nos torna tão grande que a gente não chora mais? O que nos torna tão grande que nem o indapa a gente canta mais? Tem igreja aí que eu vou pregar, os crentes tudo encantando, o pastor não sabe mais nem o hino 243, ele não canta mais. Ele virou pastor. A posição do centurião não roubou dele a humanidade. Ele foi cuidar do seu criado. Irmão, olhe para mim aqui, pastores. Imagine um capitão, imagine um cidadão, chefe do comando romano. Ele vai atrás de Jesus para ir atrás do quê? De uma cura para quem? Para um criadinho, irmão, um criado que naquela época não valia nada, um criado. Os senhores estão vendo o que é ser líder? Deus chamou Moisés e disse: Moisés, só tem gente ruim do teu lado, eu mato tudinho e levanto uma nova congregação. Se fosse muito de nós hoje, Senhor, eu já não estou aguentando esse peso, tira mesmo. Não era assim? Pastor José Brandão, sim ou não? Aí Moisés, que te amou pelas vidas, pastor, ele disse: Senhor, faça isso. Não tem 2 problemas. Um é que o teu nome não vai valer de nada. Eu não quero que ninguém fale do teu nome, porque o teu nome é santo, é poderoso, é justo. Tu és grande, tu és o eterno, tu és o Deus. Eu quero a glória do teu nome. Quantos estão aqui que querem a glória do nome de Deus?
Um pastor que quer a glória do nome de Deus espalhada, igreja. Olhem para cá, senhores líderes. Eu não sou perfeito, mas eu faço de tudo para que a igreja nunca tenha um risco com o meu nome. Sabe por quê? Porque eu vou envergonhar o nome de quem? É de Deus. Jesus disse em Mateus 5,16: assim brilhe, brilhe, brilhe a vossa luz diante de quem? Dos homens. Antigamente eu tinha uma rede de escolas. Quando eu trabalhava com meu pai, eu tinha uma rede de escolas. E eu ganhava muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo, de puxar no rodo. E comprei uma Pajero, novinha, zero, daquela pretona, bichona grande. Aí eu fui para um velório de um irmão de uma área minha, lá no bairrozinho, eu entrei. Quando eu entrei, eu fui entrando, desci do carro. Aí um cabra ruim sentado disse assim: eita, dinheirão nosso. Aí olha o carro que o nego anda aí. Ah, pastor miserável. E eu escutei e fiz que não escutei. Depois eu vendi. E não era dinheiro da igreja, era dinheiro meu. Mas eu não estava testemunhando bem com aquilo ali. Porque aqui não é lugar de megas empresários. É triste um obreiro que foba com o dinheiro que ele ganha da igreja. Porque vem de dízimos e ofertas consagradas para Deus. O meu sustento é correto. A minha grandeza com o dinheiro da igreja não é correta. Eu não tenho que ser grande, eu não tenho que espalhar grandeza aqui. Eu não tenho que querer mostrar que eu sou alguma coisa. Até a mensagem quem dá é Deus. Tem dia que tu pode mexer em tudo que é comentário, não sai nada. É ou não é? Tem dia que até a gente desce, quando desce a mulher já é dizendo: por que tu não terminou o culto mais cedo? Porque hoje tu pregou ruim. Aí a gente se zanga até com ela. Dá vontade de expulsar. Sai, demônio, não é assim? Porque todos nós somos vaidosos. Todos nós somos orgulhosos. A gente só quer ouvir: eita, mas pregou bem. Hoje o negócio sacudiu. E tem dia que não dá nada. Mas tem uma coisa, 12:9 de 2 Coríntios: o poder de Deus se aperfeiçoa é aonde? É na fraqueza. O capitãozinho jogou o joelhinho na terra, se humilhou e disse: Elias, poupa a vida deles e a minha. Antes que ele terminasse de fechar a boca, aí o anjo chegou e disse: Elias, vai com ele. Submissão gera bênção. Submissão gera bênção. Submissão gera bênção. Seja submisso, pastor. Se alguém te chamar de babão, seja babão mesmo. Porque eu nunca vi um babão não crescer. Eu não estou falando do babão falso. Mas vou mostrar bem aqui. Eu conheço prefeito que era motorista do prefeito. Mas de tanto ele ajudar o prefeito disse: rapaz, esse cabra velho aqui, eu vou botar ele no meu lugar. Teve um lá no Maranhão que era motorista. Aí na hora que ele ia descer, ele disse: prefeito, pare aí, prefeito, deixa eu abrir a porta. Rapaz, não precisa, não, deixa eu abrir. Aí abri a porta. Na hora que era para carregar a mala, prefeito, não, olha a sua coluna, me dá a tua mala. Aí o prefeito: rapaz, ninguém, onde é que eu vou botar um cabra que está falando de mim o dia todinho aqui, pertinho de mim? Vou botando defeito. Irmão, pastor Zé não sabe fazer. Eu não vou botar ele nunca, só se eu for doido. É ou não é? Agora aquele que é sincero, trabalhando direitinho, é como Josué. Todo mundo pode dormir, todo mundo pode fazer, mas ele não sai da tenda. Ele encosta aqui e diz: eu vou esperar Moisés. Pode ter chuva, pode descer raio, eu só saio daqui quando Moisés descer. E nem precisou Moisés indicar. Quando ele disse: Senhor, coloca um homem nessa congregação, tu que és o Deus de todo espírito. Ele disse: não precisa nem orar, eu já tenho, é Josué. Porque às vezes nem o Moisés quer colocar, porque a gente é tão vaidoso e a gente acha que não tem um melhor do que a gente. Deixa eu te dar uma notícia aqui: tem 10 melhor do que tu, se tu acha que tu é bom.
Eu, quando vou pregar, eu nunca confio em nada. Eu boto na minha mente assim: eu vou orar e me preparar, porque lá tem 10 melhor do que eu. Tu não pensa que, se tu pensar que tu é grande, já tem outros grandes além de ti. Dia desse eu fui pregar numa igreja. Quando eu terminei de pregar, aí eu fui saindo, o irmãozinho olhou para mim e disse: pastor Ziel. Eu disse: pô, não, o senhor gosta de grego, gosta de hebraico, por exemplo. E eu traduzi uma Bíblia. Eu disse: quem, irmão? Tu? Sim, eu. O irmão feio, humildezinho. Eu disse: meu Deus do céu. Aí eu fui pedir referência para ele. Eu estava na rádio, olha para cá. Eu estava na rádio e eu fui saindo, eu dei uma entrevista na rádio. E eu fui saindo e passei por um rapaz que estava barbudo e com a bolsa aqui atrás. Passei por ele e ele disse: bom dia. E eu disse: bom dia. Mas eu fui embora. Quando eu cheguei lá, em cima da rádio, que eu já ia saindo no carro, aí um rapaz disse assim: pastor Ziel. Eu disse: pô, não. O senhor viu um rapaz barbudo ali embaixo? Eu disse: vi. Ele até falou comigo, deu bom dia. Ele disse: o senhor conheceu ele? Eu disse: não, não sei quem é ele. Ele disse: é o doutor Adalto Lourenço. Eu disse: o quê, irmão? É ele? Voltei o carro, desci e fui falar: meu irmão, a maior inteligência hoje no Brasil, na defesa da fé, lá na NASA. E eu fui conversar com ele, uma simplicidade que eu nunca vi daquele jeito, com doutorado, vários doutorados. Olha para cá, o centurião era centurião, mas o poder, o cargo, não tirou a humildade dele. Ele foi pedir ajuda para quem? Eu li uma autora que diz que a igreja que mais ama o pastor é aquela igreja que, quando o pastor olha e diz assim: irmã, nunca mais eu vi seu pai no culto. Como está ele? Pastor, papai está doente. Quando é no outro dia, o pastor chega lá. A igreja que mais o pastor ama não é aquele que prega muito, é aquele que, quando, observem bem, meu pai, ele era um homem nato, ele não era teólogo, mas meu pai nunca vi bom de Bíblia daquele jeito. Tinha um irmão que dizia lá: eu gosto de ouvir o pastor Bené, eu não gosto de ouvir o pastor Ziel. Eu gosto de ouvir o pastor Bené. Mas sabe por que ele gostava? Na hora que adoecia, meu pai estava lá. Na hora que tinha um problema numa família, meu pai estava lá. A maior dona de uma empresa no mundo, perguntaram para ela: como é que eu administro bem? Amando as pessoas. Quem ama, administra bem. Sabe por que esse homem foi poupado? Porque ele colocou a vida dos homens em primeiro lugar. E o centurião, que era cheio de posição, mas não esqueceu o criado dele. E eu vou finalizar aqui nesta manhã dizendo o seguinte: a segunda coisa, quando ele chegou, olhe para mim aqui, senhores. Senhor, por favor, cure meu criado. Jesus olha para ele e diz: eu irei na tua casa e lhe darei o quê? Saúde. Coisa que um médico não pode dizer, um feiticeiro não pode dizer, só quem pode dizer é Jesus. Eu vou na tua casa e te darei saúde. Maiperma diz que aqui o centurião vai ter bom senso de fé. Ele volta para Jesus e diz assim: ricano é a palavra grega. Ricano, olha para cá. Ricano, olha o que esse homem diz. Eu não sou, como é que ele diz? Eu não sou digno. Vamos lá, pastores. Eu sei que eu estou falando para o homem de Deus, mas eu estou falando é Bíblia. E quanto mais você repete, aprende e memoriza. Eu não sou digno. Eu não sou ricano. Vocês sabem o que ele estava dizendo? Digno é a palavra suficiente. Digno é a palavra mais do que capaz. Digno é a palavra basta. Enquanto que o centurião sabia que era suficiente para os seus.
Mas para Jesus ele diz: eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Irmãos, senhores pastores, é aqui que está a grandeza desse texto. Eu li um autor que diz que homens que vêm de grandes batalhas, de grandes guerras, são mais fáceis de aprender a autoridade e a submissão, porque a guerra ensina. Quem vem de guerra, meu irmão, soldado sofrido, apanhando, lutando, ele não vai ser orgulhoso. Ele vai se orgulhar das batalhas lutadas e vencidas. Esse homem olha e diz: Senhor, eu não sou o suficiente, eu não sou bastante, eu não sou tal para tu entrares na minha casa. Mas diz só uma palavra e o meu criado sarará. Olhe bem, ricano, bastante, adequado, suficiente. Mas aqui ele diz: eu não sou nada disso. Shakespeare dizia que é bom ser gigante, mas quando você é um gigante tirano, é ruim. Seja um gigante na Bíblia, seja um gigante na oração, seja um gigante no jejum, seja um gigante em ganhar almas, seja um gigante em amar as pessoas, seja um gigante em santidade, mas não seja um gigante de abusar o poder. Eita Deus, eita Deus. O centurião, ele olha e diz: Senhor, eu sei o que é autoridade. Eu sei o que é autoridade. Exousia, a palavra lá não é dunamis, que também é poder e autoridade. É exousia. Exousia é direito de mandar. Exousia é poder liberado. Exousia é poder absoluto. O centurião olhou para ele e disse: a minha autoridadezinha é só aqui em Roma e na região de Cafarnaum. Mesmo assim eu tenho autoridade. Olha para cá, eu digo a esse: vai, e ele vai. Um soldado, olha para cá, vai, e ele vai. Eu digo ao meu criado: vem, e ele vem. Faz isto, e ele faz. Olha o centurião: o meu poderzinho é de nada diante do teu grande poder. Eita, pastores, olhe para mim aqui que eu vou encerrar com essa aqui. Olhe para cá, à tarde eu continuo. Olhe para mim aqui. Um pastor, ele entra num terreiro de macumba. Ele entra numa cidade, pode ter bandido, pode ter peste, pode ter desgraça, mas ele entra porque ele sabe que um poder maior está lhe autorizando a entrar naquele local. Exousia. Pode falar mal do senhor, pode falar mal de mim, mas você sabe que está ali delegado por Deus. Pode ser uma congregação pequena, pode ser uma igreja grande, mas você sabe que tem exousia. Sabe o que o centurião disse? Se eu, que sou apenas um subordinado de César em Roma, e eu faço o que eu quero com o meu poder, imagine eu falando contigo. Mateus 28:18, Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mateus 10:18, elas estão em minhas mãos, e ninguém as arrancará de mim, e eu tenho poder para dar e poder para tomar. Quem está na autoridade de Jesus é guardado por Ele. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Cada um dos senhores tem autoridade. Tem autoridade. Tem autoridade. Eu quero que os senhores fiquem de pé agora comigo. À tarde eu continuo. Eu sei que eu estou falando, já ouvimos uma mensagem boa. Quando eu cheguei aqui, ouvi uma parte. Os senhores vão continuar ouvindo. Mas olhem para mim, pastores. Olhem para mim aqui. Só vai permanecer de pé nos últimos tempos que virão aí. 2 Timóteo 3, Calepói, tempos endemoninhados. Só vai ficar de pé e só vai continuar dirigindo a igreja o pastor que sabe que aquele que chamou ele para a obra é o que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Então a primeira coisa que eu falei aqui nesta manhã: tenha interesse pelos outros. O teu cargo, a tua posição, o teu poder, o teu diploma não pode tirar a tua humanidade, a tua espiritualidade. Sirva para o bem dos outros. A segunda coisa que eu falo aqui nesse texto: olhe o tamanho da humildade do centurião. Eu tenho pessoas à minha ordem, mas eu não sou o quê? Digno. Vocês já observaram que até nós temos uma foba, a gente foba. Irmão, a gente foba. E quando eu olho para Paulo, eu nunca vi Paulo fobando. Uma vez ele foi fobar. 1 Coríntios 15, 10. Ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu trabalhei mais do que todo. Ele disse: eita, eu estou fobando, vírgula. Eu não, mas o Senhor. Depois que eu cheguei aqui nesse campo, depois que eu cheguei, tu fez nada, é o povo contigo, rapaz. É assim ou não é? Eu li um autor que o pastor, sem trabalhar, a igreja cresce 30%. Às vezes eu chego lá, aí um dirigentezinho chega: pastor Zé, eu me mudei agora para um bairro, e lá é uma invasão, e lá não tem congregação, mas eu estou com um ponto lá em casa, e já tem 30 pessoas. Aí eu digo: aí é. Aí a única coisa que eu faço é construir o templo. Aí eu chego lá, no dia da inauguração do templo, aí o irmãozinho dirigente fica todo tempo do lado de fora. Eu disse: não, vamos agora à inauguração, e o irmão aqui é quem vai inaugurar. Aí o bichinho fica alegre. Quem ganhou foi ele que estava lá. Eu só estou inaugurando um templo. Mas aquele irmão trabalhou, evangelizando o dia todo. O que tem de pastor aí que passa o dia todo na faculdade, estudando, fazendo curso, ele deixa a congregação e a igreja sendo dirigida pelos dirigentes, pelos auxiliares, e ela cresce. Aí quando ele chega no culto, está lotado. Graças a Deus, Deus está me abençoando. Faça isso não. Pela graça de Deus, eu quero agradecer aos meus obreiros que estão fazendo a obra do Senhor Jesus crescer. Foba não, meu filho. Quando você lê 1 Coríntios 15, está lá, verso 9. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu não sou, eu sou o menor. Eu estou falando de Paulo. Eu sou o menor e não sou digno de ser chamado apóstolo. Aí ele, vírgula, eu persegui a igreja de Deus. Pastores, se hoje um líder viesse na missão que Deus mandou João Batista, tomava o lugar de Jesus Cristo. Porque lá em Mateus 3,11, João Batista diz: eu só batizo com água, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Olha, perguntaram para João: é tu profeta? Ele disse: calha, eu não sou profeta. És tu Elias? Eu também não sou Elias. És tu Jeremias? Nada. Quem és tu? Apenas
tenaz, alguém que grita: o rei está chegando. O que vem lá, antes de eu existir, ele já era. E eu não sou digno de me abaixar e desatar as correias das suas. Eu só batizo com água. Ele sabe batizar com o Espírito Santo e com fogo. E quando disseram: aquele está batizando mais do que tu, olha a tranquilidade. Eu disse para vocês que eu sou só amigo do noivo, quem tem a noiva é ele, e que eu só vinha desatar o cadastro dele. É bom que ele cresça e que eu diminua. Deus te dê autoridade, pastor. Faça assim com sua mão, símbolo de autoridade. Aqui cada pastor tem autoridade para expulsar demônio. Cada pastor tem autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos e expulsar a enfermidade. Cada pastor aqui tem autoridade. Tu pode entrar no pior lugar que tem cão, que tem bandido. Lá em São Luís tem bairro que é só da alta periculosidade, é só de bandido. E tem dia que eles fazem arrastão. Aí quando é numa outra semana eu também faço arrastão. Eu chamo os pastores tudinho e entro de casa em casa com folheto. É o arrastão da fé. O que passou aí é o da droga, é o da bandidagem. O nosso é o da vida, é o do poder, é o da glória, é o da autoridade espiritual. Oh, aleluia. Tem deles que vêm até se ajoelham no meio da rua: pastor, ore aqui por mim, porque nós temos uma autoridade delegada. Querido Deus, eu te agradeço. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Senhor, nós falamos a tua palavra. Nós falamos o teu evangelho, Senhor. E eu sei que eu estou falando com homens de Deus. Eu não estou ensinando esses homens. Eu estou apenas lembrando a tua palavra, porque eles já conhecem a tua palavra. Mas eu acredito, meu Deus, que revigorados pelo poder do evangelho e pela sinceridade da palavra, se prepara Minas Gerais, Betim se prepara, porque vai sair aqui um exército de homens cheios de fogo e de poder e de autoridade, para abalar com o reino das trevas, ganhando vidas para a glória de Deus. Querido pastor, não desista. Querido pastor, não temas. O Senhor te deu autoridade. Que o Espírito de vida em Cristo Jesus te sustente e te dê vigor, em nome de Jesus. Você pode abraçar o seu pastor que está ao seu lado e dizer para ele: eu te amo, rapaz, e eu estou aqui para te fazer subir. Eu vou te ajudar. Aqui nenhum é maior do que o outro. Aqui não tem ninguém grande. Aqui não tem ninguém importante. Importante aqui é Jesus. E nós somos servos uns dos outros para a glória de Deus. Você quer divulgar o seu evento, sua igreja, com um vídeo como esse? Vem aí, Pentecostes 2023, no Ministério A Colheita Internacional, com o tema Não Deixe a Chama Se Apagar. Levante-se e prepare-se, o noivo vem. Preletores, Pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora aguiaproduções.com e vencer Águia.